Olá, meus irmãos. Então vamos aqui rapidamente dar continuidade ao nosso estudo, à nossa aula, dentro da genealogia de Jesus, no livro de Mateus. Voltando aqui para o nosso gráfico da linha do tempo, já demos uma olhada então bem rápida aqui na história de Tamar, que gerou Perez, a partir do sogro dela, Judá, que era da linhagem direta aqui dos patriarcas, e aí vamos avançar no tempo e vamos estudar aqui todo o relato da história de Ruth, tá bom? Para a gente entender como é que essa mulher aqui, Ruth, tem vínculo com essa outra mulher aqui, Tamar, e o que isso tem a ver com essa linhagem real e essa linhagem da genealogia de Jesus. Então eu vou soltar o áudio aqui porque para que nós poupemos um pouco a voz aqui e os irmãos acompanhem mais rápido também. E eu vou fazendo algumas pausas e vou comentando, tá bom? Então, Ruth, capítulo 1, na versão atualizada, revisada e atualizada. Eu troquei agora, saí da NVI, foi para outra versão, porque ela traz algumas palavras que vão dar uma expressão melhor para algumas questões que a gente vai ver lá no final do capítulo 4, tá bom? Vou soltar o áudio aqui, vamos acompanhar a leitura. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus, de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Ok, então o que está acontecendo aqui? Tá? Tem um casal judeu, tá? Quem que é esse casal? Tá aqui, ó. Nos dias do juiz julgava, houve fome em Israel, e houve um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe com sua mulher e os 2 filhos. Ele se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Então você tem o casal Elimeleque e Eli, que eram de Belém, de Judá, tá? Eles saíram da terra de Israel por causa da fome que Deus havia mandado e foram para a terra estrangeira, para morar na terra estrangeira, tá bom? E os 2 filhos dele, tá aqui, ó. Os 2 filhos deles, nessas terras estrangeiras, casaram com 2 mulheres estrangeiras, tá? Eles estavam lá em Moabe. E o que aconteceu? Esse patriarca aqui dessa família, o Elimeleque, morreu e deixou Noemi viúva, tá bom? Porém, Noemi, com 2 filhos homens, estava sendo amparada pelos filhos, tá bom? O texto aqui fala, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Ela ainda teve amparo nos filhos. Esses filhos se casaram com mulheres moabitas, com mulheres estrangeiras. Uma delas era Orfa e a outra era Ruth, tá bom? Orfa é o nome da mulher, ela não era órfã de não ter pais, tá bom? Era o nome dela. E a outra mulher era a nossa personagem principal, que dá nome ao livro, chamada Ruth. E olha quanto tempo eles ficaram ali. 10 anos, tá bom? Fugiram da sua terra natal, de Israel, por causa da fome, foram para uma terra de estrangeiros, lá morreu o pai, a mãe ficou viúva e os seus 2 filhos casaram com mulheres estrangeiras, tá bom? E o problema é que esses 2 filhos também morreram. Deixa eu soltar o áudio aqui para a gente continuar a ouvir a história. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Ok, então morreram os filhos de Noemi, e aí quem que ficou para amparar essas 3 mulheres? Morreu Elimeleque, morreram os 2 filhos, ficaram 3 mulheres, sendo que Noemi era israelita e as suas 2 noras eram moabitas, eram estrangeiras. E aí ela ouviu dizer que a fome tinha passado de Israel. Ela falou, por que eu vou ficar aqui passando necessidade numa terra estrangeira, sem marido, sem filhos, carregando essas 2 estrangeiras
na barra da minha saia, se o meu Senhor removeu a fome e está voltando a alimentar o nosso povo, vou voltar para a nossa terra, tá bom? E ela então se prepara para esse retorno. E vamos ver aqui como é que foi esse retorno. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre, para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas. Vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou. Ok, então o que esse trechinho aqui do texto fala, tá bom? Noemi resolveu voltar, só que na consciência de Noemi estava a seguinte informação: eu vou voltar, eu sou israelita, as minhas noras são estrangeiras, são moabitas, elas não vão ser bem recebidas no meio do povo de Israel. Quem vai poder amparar essas mulheres? Quem do povo de Israel vai querer casar com uma estrangeira? Não vai ter ninguém. E ainda que eu tenha novos filhos para entregar os meus filhos a essas mulheres, e elas possam ter filhos gerados por esses meus novos filhos, não vai dar tempo, eu já sou velha, eu vou ter que casar, gerar um filho, esperar 18, 20 anos para que eles venham gerar novos filhos nelas, isso não vai dar certo. Então ela tentou convencer as suas noras a voltar para a casa dos seus pais, dos seus parentes, para que lá elas pudessem ser amparadas. E ela tentou convencer as moças. Num primeiro momento ela não conseguiu, e num segundo momento ela conseguiu convencer uma. A outra, que é Ruth, porém, insistiu e falou isso que é maravilhoso, que é o próximo versículo. A gente presta atenção nele. Ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Essa estrangeira, essa moabita, que não fazia parte do povo santo, do povo de Israel, a partir do momento que ela entra na família de um israelita e casa com um israelita, passa a conhecer o Deus de Israel, ela desenvolve a fé no Deus verdadeiro, no Deus que se revelava por meio de Israel. E esse casamento dessa estrangeira com o israelita propiciou com que essa mulher estrangeira conhecesse o Deus verdadeiro e quisesse depender e adorar ao Deus verdadeiro. Essa história está aqui para envergonhar os israelitas hipócritas e arrogantes e orgulhosos que entendiam na cabeça deles que só eles tinham o direito de adorar o Deus verdadeiro. E a história de Ruth mostra o contrário, que Deus aceitou, e não só aceitou, como Deus favoreceu e conduziu esse retorno de Noemi e Ruth para Israel e fez com que ela fosse até a figura do seu resgatador, aquele que iria resgatá-las dessa condição de viuvez, dessa condição de desamparo, de extrema necessidade e reintroduzisse elas numa vida de amparo, de sustento, de proteção e de consolo, tá bom? Como o texto vai mostrar. Então, a gente está aqui, deixa eu soltar o vídeo e a gente vai continuar ouvindo a história. Onde quer que você morrer, morrerei eu e aí serei sepultada.
Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é a Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que, então, querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Ok, vamos para o capítulo 2 então, irmãos. E deixa eu soltar o vídeo aqui, daqui a pouquinho eu já vou pausar e vou para o versículo-chave desse capítulo, tá bom? Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que... Irmãos, deixa eu fazer um comentário rápido aqui. Olha como o texto bíblico é sutil, tá bom? Ele até brinca com os leitores. Deixa eu achar aqui. Por casualidade, olha aqui, ó, no versículo 3. Por um acaso, tá bom? Essa moça, Ruth, a estrangeira, que estava desamparada, despousada, vivendo na terra de Israel agora, sendo levada pela sua sogra Noemi, não tendo o que comer, falou assim: deixa eu ir colher espigas, aquilo que eu consegui colher no campo, vou ver o que eu consigo pegar para o nosso sustento. Por um acaso, ela acabou entrando na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque, o sogro dela, tá bom? Não existe esse acaso aqui, tá bom, irmãos? A gente sabe que Deus, na sua soberania, estava conduzindo todo o processo. E ela acabou indo parar no campo onde ela tinha que parar, para que ela viesse a conhecer aquele que de fato ia resgatá-la dessa condição trágica e depois ia gerar nela um filho, tá bom? Deixa eu soltar aqui o áudio e a gente vai continuar a ouvir a história. Que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Depois, Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim, ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira. Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou o pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ok, então, irmãos, reparem que desde a chegada de Noemi e Ruth de volta a Israel, ao contrário do que temia Noemi, né, que elas iriam ser hostilizadas, o Senhor favoreceu. O Senhor conduziu o coração do povo, que se compadeceu das duas desde o início, e conduziu Ruth até os campos de Boaz, onde eles se conheceram, e Boaz ali, compadecido da situação delas, reconhecendo que Noemi era uma mulher virtuosa e que tinha escolhido temer a Deus, resolveu
abençoá-la e orou e favoreceu essa mulher. Isso é Deus conduzindo a história na sua graça, mudando o coração das pessoas para que os propósitos dele sejam alcançados, tá bom? Deixa eu soltar o vídeo aqui e voltar lá embaixo no texto. Então Ruth disse: Meu caro senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: Venha para cá e coma do pão. Molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: Deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que ela as apanhe, e não a repreendam. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: Onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado. E acrescentou: O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: Esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então, Ok, irmãos, então entrou aqui agora na história a figura do resgatador. Olha como isso é importante, irmãos. Por meio da cultura do povo de Israel, dessas circunstâncias de adversidade, de uma mulher que perdeu o marido, está desamparada, uma mulher que perdeu os filhos, está totalmente desamparada em terras estrangeiras, carregando duas noras. Uma ela convence a voltar para a casa dos parentes, a outra decide ficar de maneira fiel à sua sogra, uma senhora que não teria como sustentá-la, mas ela fala: não, eu não vou deixar a minha sogra desamparada, eu vou seguir com ela, aonde ela for, e o povo dela será o meu povo, e o Deus dela será o meu Deus. Dentro dessa cultura e dessas circunstâncias, aparece aqui agora a figura do resgatador. O que era o resgatador? O resgatador era um parente, o parente que fosse mais próximo dentro da hierarquia das famílias, que deveria desposar a viúva para dar a ela amparo, proteção e sustento, tá bom? Então, trazendo já daquela cultura que a gente começou a aprender de Tamar, onde um parente ou um irmão mais próximo deveria casar com a mulher do seu irmão falecido para garantir ao irmão falecido uma descendência, uma posteridade, agora se acrescenta a figura também do resgatador, tá bom? No caso de Tamar, ela tinha esses resgatadores, ela não ficou desamparada. Por quê? Porque morreu o marido, mas tinha um primeiro genro, tinha depois um segundo genro, tá? E na ausência desses genros ainda tinha o sogro, que é com quem ela acabou tendo o filho. Então ela tinha uma cadeia ali de homens para ampará-la. O drama não era tanto dela, do amparo dela, mas era da posteridade do seu falecido marido. Agora, com essas mulheres aqui, o drama, além de ser da posteridade do marido de Ruth, também era do amparo, do sustento dessas duas viúvas que estavam numa situação trágica, calamitosa, tá bom? Então, elas voltando para a terra de Israel, Noemi fala: olha, nós temos que procurar os nossos parentes, porque entre esses nossos parentes, nós temos alguém que possa nos resgatar e nos dar abrigo, amparo, sustento, proteção e consolo. E essa é a figura do resgatador, tá bom? Vamos continuar ouvindo aqui para ver até onde o texto vai.
Ruth, a Moabita, disse. Ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele, até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu. É melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo, poderia maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz, para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Ok, vamos para o capítulo 3. Noemi, a sogra de Ruth, disse. Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz. E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes. Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu. Vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para ele e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Ok, um comentário rápido aqui. Irmãos, percebe que mais uma vez, tanto homens quanto mulheres, não confiando de maneira pura no Senhor e na boa mão do Senhor, essa boa mão que havia trazido elas de volta para a terra, que havia feito as pessoas favorecerem as duas, tratando as duas bem, com cordialidade, com generosidade. Isso não bastou para a fé de Noemi, e Noemi resolveu apressar esse resgate e chegou para sua nora e falou assim, olha, vai ver onde é que o nosso resgatador dorme e entra lá no leito dele e se entregue a ele. Ela está forçando uma situação, tá certo? Que apesar de ser descrita pelas escrituras, ela é narrada nas escrituras, ela não tem amparo, tá bom? Se você lembrar da história, você vai lembrar de Sara com Abraão, você vai lembrar das mulheres de Jacó que entregaram as escravas, suas servas a Jacó, você vai lembrar de Judá, que foi o sogro que acabou deitando com uma pessoa que ele achava que era prostituta e era sua nora, que também estava enganando ele. Enfim, irmãos, a história da humanidade é uma história de jeitinhos, de pecados e mais pecados e mais pecados. E isso você está vendo acontecer aqui também na história das duas. E Deus, na sua misericórdia, na sua soberania, está permitindo que isso aconteça, mas ele está controlando a história e ele vai atingir os seus propósitos, tá bom? Deixa eu soltar o áudio aqui para a gente continuar ouvindo a história. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava já de coração tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele, e se deitou. Aconteceu que, no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou: Quem é você? Ela respondeu: Sou Ruth, a sua serva. Estenda sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: Que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas, se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Ruth. Ok, irmãos, então o que aconteceu até esse ponto da história, tá? Esse homem, Boaz, perceba que ele é um homem íntegro, tá bom? Ele foi generoso, ele acolheu a Ruth, deixou ela colher espigas ali nas suas plantações, deu ordem aos seus funcionários que ajudasse, que favorecesse ela nessa tarefa de colher espigas, para que ela levasse mais sustento para ela e para Noemi, deu ordens que os homens não a incomodassem e ele está lá. Ele não foi atrás da mocinha para se aproveitar da fragilidade da mocinha. Ao contrário, a mocinha que
instigada pela sua sogra de maneira pecaminosa, foi lá se entregar a ele. E quando ele percebeu o que estava acontecendo, ele falou: olha, de fato você tem direito a ser resgatada pela minha família. Porém, não sou eu na hierarquia que tenho esse direito. Há um outro que tem esse direito antes de mim. Amanhã eu vou lá falar com ele. Se ele quiser resgatar você, você vai ser resgatada por ele. Se ele, porém, não quiser, aí sim eu resgatarei você, tá bom? E a história passa, eu vou passar aqui para o capítulo 4. Você pode ler os outros versículos direto na sua Bíblia, mas aqui está contando aqui a história de que Boaz foi lá, chamou essa pessoa e aí teve uma conversa com ela e também de uma maneira astuta, não contou a história do ponto de vista que expunha a mocinha Ruth, que era uma mulher bonita, virtuosa. Ele levou a história, deu uma outra ênfase na história e acabou convencendo esse outro resgatador na frente de várias testemunhas, e esse outro resgatador falou assim: não, né, é uma moabita, é uma estrangeira, então eu não quero. Se é para comprar o campo da herança de Noemi e vir junto uma estrangeira, eu não quero saber porque ela vai atrapalhar a minha herança, vai bagunçar a minha família, resgata ela a você. É isso que aconteceu. E Boaz acabou tendo a mulher que ele queria e que já nutria admiração e afeição por ela. Vamos ouvir. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou. Ó fulano, chega até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto, se não, diga, para que eu saiba. Porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você, e, depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Ok, perceberam aqui então, irmãos, como é que Boaz contou a história para esse parente que tinha o direito na frente dele de resgatar a herança de Noemi e também deveria resgatar Noemi e a sua nora. Ele não falou da mulher, tá certo que numa noite antes queria se entregar a ele, não falou que ela era bonita e tudo mais. Ele focou no quê? Ele focou no direito que o homem tinha de resgatar a herança das terras. Ele falou: olha, resgate as terras, compre essas terras, passe a herança desses nossos parentes para você. O homem, quando pensou nas terras, falou: opa, vou poder comprar terras provavelmente mais baratas do que elas valiam, né? Nessas condições, ele falou: é comigo mesmo. Aí então ele introduziu a história da sogra e de Ruth. Percebe? Até chegar em Ruth ele colocou as terras, depois colocou a sogra. Ele falou assim: olha, no dia que você resgatar as terras, saiba que você vai ter que resgatar as duas. Tá? E você vai ter que cumprir aquela nossa tradição, porque essa moabita casada com um dos nossos parentes não gerou filhos e você vai ter que gerar um filho nela. Tá? A hora que o outro resgatador percebeu isso, sem conhecer Ruth, sem saber que ela era uma moça virtuosa e bonita e desejável, ele pulou fora, falou assim: não, então eu não quero, resgata você. E Boaz fez isso na porta da cidade diante de 10 testemunhas, que era a maneira legal da época, como se fosse uma espécie de um cartório, onde se celebravam os contratos, os acordos, na presença de testemunhas, e então aquilo foi oficializado. Ele fez aquilo dentro da lei, contando a história de um jeito que favorecia ele foi bastante astuto para ele chegar no objetivo de realmente poder resgatar e ter o direito de desposar aquela moça que muito lhe agradava, tá bom? Deixa eu soltar o áudio aqui. Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo.
Este era, antigamente, o costume em Israel. Quanto a resgates e permutas, quem queria confirmar um negócio tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a essa mulher, que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que, com os filhos que o Senhor lhe deu dessa jovem, a sua casa seja como a de Perez, o filho que Tamar deu a Judá. Assim Boaz Irmãos, perceberam aqui a citação do histórico de Tamar e de Judá, também do histórico das duas mulheres de Jacó, as duas irmãs que ele casou e que gerou por meio dessas duas mulheres e por meio depois dos filhos também das duas escravas dessas mulheres, Raquel e Ruth, as 12 tribos de Israel. O povo sabia das histórias, a tradição era passada, tá bom? Também estavam sendo registrados nos livros históricos e depois nos livros que depois viraram a Torá. Então, olha aqui como esses nomes, eles são... Eu falei Raquel e Ruth, mas é Raquel e Lia. Está aqui, ó, Raquel e Lia foram esposas de Jacó. Ele se apaixonou por Raquel, foi enganado pelo sogro, que deu uma bebedeira nele, e depois fez o casamento dele com Lia. Quando ele acordou, achou que estava do lado de Raquel, estava do lado de Lia. Depois o sogro dele fez ele trabalhar mais vários anos, agora eu não lembro exato, mas acho que foram mais 14 anos ou 7 anos, para ele poder ter a mulher que ele queria, que é Raquel. E nessa família esquisita, onde um homem casou com duas mulheres, elas ainda entregaram suas escravas para ele, e com essas 4 mulheres ele gerou os 12 filhos, as 12 tribos de Judá. E aqui, no próximo versículo, está aqui, ó, que os filhos que o Senhor lhe der com essa jovem, com essa Ruth, que é uma moabita, uma estrangeira que você está resgatando, a sua casa seja como a de Perez, o filho que Tamar deu a Judá. Olha o vínculo aqui. Histórias semelhantes, elementos idênticos dentro das duas histórias, e isso está sendo evocado aqui à memória dos leitores do Evangelho de Mateus, porque ele citou não só os homens da linhagem de Jesus, mas também citou as suas esposas. E a citação dessas esposas e as histórias dessas esposas, contada nas Escrituras com todos esses detalhes, é extremamente importante. Se isso está na Bíblia, é importante, irmãos. Se a genealogia de Jesus está na Bíblia, está construído desse jeito, é importante. Se você quer conhecer melhor a Deus e se você quer crescer no seu amadurecimento, no seu melhor relacionamento com Deus, na sua melhor compreensão de como Deus conduziu a história da humanidade, que desde Abraão desde Adão até Abraão, e de Abraão até Davi, e de Davi até o Senhor Jesus, você precisa compreender essas coisas. Vamos finalizar aqui agora, para vocês verem que o elemento do resgatador foi introduzido, e quem nessa história é o resgatador até agora? É Boaz, tá certo? É ele que está resgatando tanto Noemi quanto Ruth, casando-se com Ruth e gerando em Ruth um filho. E esse filho que nasceu de Ruth e de Boaz vai ser considerado o resgatador, em alguns sentidos, de quem? De Noemi. Olha como é interessante como a história acaba. Deixa eu soltar o áudio aqui para a gente ir para o final. Recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele.
As vizinhas lhe deram nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi. E os chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. E assim acaba, irmãos, a história de Ruth relatada aqui nas Escrituras. E perceberam que essa história acaba com uma parte da genealogia que depois Mateus usa aqui na sua genealogia mais completa a respeito da pessoa de Jesus. Então, essa genealogia passou por Tamar, essa genealogia passou por Ruth. E olha como é extremamente interessante que quem foi resgatada, quem é a personagem que dá nome ao livro? Ruth. É por meio de Ruth que foi resgatada por Boaz e que gerou um filho para garantir a posteridade daquele primeiro marido falecido, mas é por meio dela que a sogra também é resgatada. E olha o que as mulheres falam a respeito desse neto de Noemi. Então, as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, e esse neto será o seu resgatador. Em que sentido? Não no sentido do marido que casou com a nora e que resgatou a nora daquela condição de desamparo, de ter que se humilhar para sobreviver. A ponto até de ir deitar na casa, no quarto, invadir o quarto de um homem para desesperadamente garantir ali uma situação onde ela pudesse ter sustento, abrigo, proteção e consolo. Não é nesse sentido do casamento, mas elas falam assim: esse neto será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nesse neto, nessa criança que nasceu, presta atenção, irmãos, nessa criança que nasceu, você terá... Veja se há alguma semelhança aqui com alguém que você já conhece. Nessa criança que nasceu, você terá renovação de vida e consolo na sua velhice. Olha como isso é profundo, irmãos. Para quem está apontando esse resgatador aqui. Pois a sua nora, que ama você, o deu à luz. Olha só, essa mulher deu à luz e ela foi resgatada por Boaz, mas você será resgatado pelo filho dela. Porque quando o filho dela crescer, ele vai renovar a sua vida. Você agora tem algo em que se apegar. Você vai ser amparada por Boaz, mas você vai dar amparo e esse neto vai alegrar a sua vida, ele vai renovar a sua vida, ele vai te trazer consolo. Lembra daquela amargura que ela demonstrou ter quando ela chegou ali? Ela falou: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque a minha vida está amarga. O Senhor me tirou tudo. Eu saí da minha terra, saí daqui com meu marido, com os meus filhos. Na terra estrangeira, eu perdi o meu marido, eu perdi os meus filhos, eu perdi uma nora minha, eu voltei aqui mendigando. E o Senhor fala: mas agora eu te dei um neto. Agora eu resgatei a sua vida, eu dei um casamento à sua nora que foi fiel a você, essa estrangeira, e agora você tem amparo, tem proteção, você tem sustento, e eu te dei um neto, a sua posteridade, a posteridade do seu marido vai ser perpetuada, há consolo, há esperança na figura do resgate, na figura do resgatador. E ele fala aqui: e para você, essa sua nora estrangeira é melhor do que 7 filhos. Por meio de uma mulher estrangeira, eu estou dando tudo isso para você. Amém? Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. Amém, irmãos? Se você não percebeu a semelhança, eu espero que você reflita e você em breve, se Deus quiser, pela graça dele, vai perceber a semelhança com esse resgatador aqui. Olha aqui, olha ele aqui. Olha o nosso resgatador aqui. Não é ele quem nos dá nova vida? Não é ele que nos dá consolo? Não é ele que nos dá esperança? Pois bem, esses elementos, tá, do primogênito, da herança, da prosperidade, do nome do primogênito, do resgate, esse resgatador que traz a proteção,
o consolo, o abrigo, a segurança, o sustento, propósito de vida. Esse resgatador aqui, ele vai depois se consumar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vamos ver no próximo vídeo como que o casamento de Maria teve alguns desses elementos também de proteção, de resgate, de guarda, de honra de um homem que casa com uma mulher, não sendo aquele que gerou o filho dela. Amém? Até o próximo vídeo, nos falamos já já.